Olá a todos, obrigado por terem aceito o convite que a Rosana fez hoje pela manhã, para que nós nos reuníssemos de forma rápida, né? A necessidade desse alinhamento, dessa conversa, ela surgiu de uma avaliação que eu e a professora Silvéria, o professor Fernando, fizemos ontem pela manhã, a partir da leitura de alguns trabalhos, né? E aí nós entendemos que não estava chegando até os alunos a forma com que a gente tem trabalhado lá no ambiente virtual, falado naqueles momentos de orientação, né? Encontrei trabalhos interessantes, mas encontrei trabalhos que me deixaram bastante preocupados. E aí, então, eu, a professora Silvéria, o professor Fernando não está aqui, ele está em Araguatins e logo mais vai para Sítio Novo, está numa agenda pela reitoria, né? Então fica justificada a ausência dele nesse momento, mas eu e a professora Silvéria temos autonomia para poder conduzir esse processo. E é assim, né, professora Silvéria, nós queremos ouvir os colegas que estão lá na ponta, né? Porque a gente tem um ambiente virtual, né? A gente tem materiais disponibilizados, né? As entregas dos elementos que fazem parte do trabalho final foram, né, departamentalizada para que eles pudessem entregar etapa por etapa, né? E no nosso entendimento, nós entendíamos naquele momento que colocar por etapas facilitaria, né, a produção dos materiais, visto que os acadêmicos têm que estar presentes nas unidades, a gente colocou isso quando fez a virada de chave, justamente para que os tutores presenciais fizessem esses momentos de tirar dúvidas e de alinhamento com eles. Então, assim, antes de vocês falarem, a professora Silvéria também vai fazer uma pequena introdução, mas de antemão, hoje nós não vamos entregar, hoje nós queremos receber, nós queremos ouvir de vocês e ver como é que a gente pode melhorar e qualificar melhor o trabalho que a gente está desempenhando. Professora Silvéria? Boa tarde a todos. Bem, eu acho, então, melhor deixá-los falar, né, Valtuir? E daí nós vamos fazendo as nossas ponderações a partir do que nós detectamos, né, nos trabalhos em que nós revisamos, né, e depois os tutores à distância também que nos auxiliaram também podem, né, complementar, né, o que foi detectado, quais os problemas, né? Então, inicialmente, eu acho que seriam os tutores, né, De presenciais, antemão, na ponta, trabalhando diretamente com os alunos, né? de antemão, o que a gente observou de uma maneira geral? Não há padronização, né? Não tem um padrão, né, de formato dos trabalhos apresentados, né? Eu encontrei trabalhos com capa, introdução e tudo mais, dedicatória, agradecimentos, da mesma forma que eu encontrei trabalho que tinha uma página, né? Não havia padronização também na identificação dos autores, né? Já não, assim, eles não conseguiram colocar naquele momento também, a partir do que nós avaliamos, o que havia sido pedido, o objetivo geral, né? A problemática e a justificativa e uma pequena introdução, um pequeno texto sobre a temática que estava sendo trabalhada. Algo que nos preocupou bastante também, Silvéria, é que, por exemplo, peguei 3 trabalhos que era literalmente Ctrl+C, Ctrl+V da internet, né? Repito, gente, todos nós temos consciência, sabemos que não é uma etapa fácil, né? Sabemos, mas como eu aprendi isso com o professor Damião, nossos alunos não são coitadinhos, né? Nossos alunos estão fazendo um curso superior, vão receber um diploma da universidade pública. Então, assim, naquilo que nós, enquanto professores, pudermos exigir enquanto qualidade, a gente vai fazer isso, né? Então, assim, agora é com vocês, queria ouvir vocês. Antes de ouvi-los, já que você começou a comentar, Valtuir, assim, o que eu observei? Que muitos alunos simplesmente não fizeram nada, além de simplesmente pegar o que eles apresentaram no módulo passado
pegar a introdução, mas sem trazer o objetivo, sem trazer justificativa para junto, de acordo com o que foi solicitado, que precisa ter numa introdução, né? Então, assim, os alunos simplesmente não trabalharam nada, né? Nem para melhorar ou fazer as adaptações a partir das apresentações que eles fizeram, nada, né? Então, é preocupante isso, porque agora nós temos pouquíssimo tempo para fechar tudo. Nós temos aí 15 dias. 15, 20 dias. Na verdade, menos, Valtuir, porque a apresentação no dia 20, 21. Dia 20, hoje é dia 7. Menos, é verdade. E eles precisam entregar antes, fazer o resumo expandido para apresentar no banner, então é bem, bem preocupante. Vamos ouvi-los então agora, né, professora? No que a gente pode ajudar, colegas? Posso falar? Claro. A Sandy. Deixa eu ligar a câmera aqui. Isso, obrigado, Sandy. Em relação a esse artigo, né? O que acontece? Os nossos alunos aqui do interior, eu vejo que há essa falta de informação, né, do interior com a capital, onde saem as ordenações, né, de onde saem as regras, de onde saem, né, o que a gente tem que seguir. Os nossos alunos aqui, eu acredito que também são muito diferentes dos alunos de Palmas. Nossos alunos, não sei se eu posso usar esse termo, né, mas eles são muito fracos. A gente está falando de gente que estudou há 30 anos atrás, sabe? De gente que lê um texto e tem dificuldade de interpretar o que está falando no texto, entende? Então, você chega numa pessoa dessa, que às vezes você teve que ensinar na unidade, a pegar no mouse, a ligar o computador, do início, e pede para ele fazer um artigo. Entendeu? Que ele não tem noção do que é e nem de como que ele vai realizar. E eu chego nele, explico passo a passo de como fazer um artigo, mas ele não absorve aquilo, gente. E o tempo é muito curto. O tempo é muito curto. Os meus alunos, em particular, eu sempre peço para eles me passarem o que eles vão escrevendo e eu dou sempre uma melhorada, uma arrumada, porque, de fato, se eu enviasse para Palmas o texto que eles me enviaram, gente, não tem condição. Me parece que a gente está tentando tirar leite de pedra, sabe? É muito complicado. Assim, claro que não são todos, né? Nós temos alunos que... A gente aqui em Colmeia, por exemplo, a gente tentou sempre colocar um aluno melhor com um aluno que tem mais dificuldade, né? Para dar aquela equilibrada. Mas aí realmente é isso, porque tem que entregar, tem um prazo para entregar, e aí a gente tem que falar, coloca o que tem, porque tem que entregar, né? É exigência. Nos meus alunos, a gente tem 4 grupos. Desses 4, embora a gente pegar, já tinha um pré-projeto e foi para transformar no artigo. A professora que veio aqui, eu esqueci o nome dela, para avaliar os meus alunos, ela pediu alteração de 3 dos temas, porque inicialmente foi repassado que o tema poderia ser qualquer um dentro das disciplinas daquele semestre. E aí muitos escolheram empreendedorismo, mas não dentro da gestão pública. E ela pediu para alterar. Ou seja, a gente teve que começar de novo, sabe? Então, assim, às vezes eu fico aqui pensando se o pessoal de Palmas está sabendo de tudo isso, dessa situação, Claro. do nível dos nossos alunos. E, assim, por mais que a gente se esforce muito, é muito complicado essa situação aí. Sandy, não tenha dúvida, eu não digo assim nem o pessoal de Palmas, né? A universidade, ela tem conhecimento, né, do público que ela está atendendo. A gente entende qual é essa parcela da população que está sendo capacitada por nós, né? Eu falei em vários momentos lá, Sandy, assim, que não dá para colocar e achar que o 3 de um aluno é ruim. Pode ser que o 3 de um aluno seja até melhor que o 8 de um outro, se a gente for analisar a evolução que o indivíduo teve dentro do processo de ensino-aprendizagem. Mas é isso, Sanji. Formar pessoas é isso, né?
Como que a gente pode, né, de repente, Sanji, nesse primeiro momento, eu entendo que as leituras às vezes não são suficientes, e também, assim, ele não, de repente, o aluno não tem a condição de entender o que está... Né, porque falta, é letramento, é questão de letramento mesmo. Mas a gente começar, por exemplo, a exigir deles, aí eu falo a palavra exigir mesmo, porque a gente, quando está dentro de uma academia, nós somos exigidos o tempo todo, né? Eu entendo que a essência, às vezes, não está rendendo, mas a forma, ela pode render. O que eu falo da forma? Disciplina, formatação, espaçamento. Essas coisas também vão trazendo para ele a sensação de que o trabalho está começando a melhorar, está ganhando uma forma acadêmica. Porque ele começa a ver que o pouco que ele está fazendo é muito parecido com o que ele já encontrou pronto lá numa revista. Então, talvez eu estiver falando errado, falando besteira, me corrijam, talvez a gente começar primeiro pela forma, padronizar, né? Olha, aqui é o nome dos autores, aqui é a formação de vocês, né? O e-mail de vocês, para tentar, nesse primeiro momento, para eles poderem entender nessa forma, não é, Alma? Não só pegar carona aí na fala da Sandy, nós estamos em realidades parecidas, o município é próximo um do outro, é vizinho, né, um do outro, nós estamos em realidades parecidas nesse contexto de a gente ter alunos com vários perfis, né? Nós temos alunos egressos do ensino médio já ano passado, mas também temos alunos já que formaram, né, no ensino médio já há bastante tempo, há décadas, né? E aí temos dificuldades, e a dificuldade de aprender a escrita científica não se restringe apenas aos que estão formados há bastante tempo, não. Infelizmente, a gente sabe que nós temos uma educação aí básica e de ensino médio bem deficiente, né, característica do Brasil, mas e isso reflete agora no ensino superior, né? Nós estamos passando por essa barra sobre temas que no módulo anterior era distante, né, da área do curso. Eu também passei por isso aqui. Tive 3 grupos também focados com o tema no empreendedorismo, inclusive os 3 empreendedorismo feminino. Sugeri que mudassem, né, o tema, porque eu não trabalhei com eles no semestre anterior, né, no módulo anterior, estava com o outro professor. E aí, quando vieram para a gente transformar em artigo, eu percebi essa distância, sugeri, e o grupo foi bem relutante em aceitar a alteração, né, porque fica chato, né, já está um material ali iniciado e ter que recomeçar num trabalho complexo, que é uma produção de artigo, né, e começar do zero. Mas, assim, graças a Deus, tá dando certo, em partes, né, dentro do esperado. Hoje, esses grupos que começaram do zero já conseguiram acompanhar os que continuaram o tema do projeto, o pré-projeto do módulo anterior, e é isso. Só pegando a carona da fala da Sandy, mas aproveitando a fala do professor Valtuir, a docência é realmente complexa, é desafiante, tem aluno relutante, resistente, mas a gente tem que sempre estar ali se dobrando, né, para poder fazer com que eles consigam entregar um produto satisfatório. Obrigado, Noelma. Kênia? Boa tarde a todos. Vocês estão me escutando bem? Sim, perfeitamente. Pode continuar. Então, pegando carona também que as colegas falaram, apesar de a gente nosso município não ser muito perto, mas a nossa realidade também que é a mesma. Às vezes tem que pegar na mão mesmo deles para produzir alguma coisa. Mas assim, eu estou bem satisfeita com eles. Eles estão evoluindo bastante. Entendeu? Eu creio que vai sair bons trabalhos aí no final. Entendeu? E igual a colega também falou, já peguei essa turma, eu não fiquei com ela no modo passado. Eu já peguei, assim, sabe, tudo novo para mim, eu não tinha conhecimento dos títulos, nada, né?
Mas, assim, eu creio que vai dar certo, sim. Pode não estar sendo postado muita coisa legal, mas nós estamos produzindo aqui, entendeu? Igual a colega falou, a questão do tempo, tem que postar, então vamos postar alguma coisa. Mas igual hoje. Hoje eu tô o dia desde as 8 horas da manhã até agora. Eu parei porque eu tô na reunião aqui agora com vocês, mas eu tô acompanhando eles 24 horas. Certo. Tá? E é isso, obrigada. A gente entende que, né? A gente entende que os trabalhos que são colocados lá no ambiente virtual não é relapso dos tutores presenciais. Por favor. Não entendo. Não entendo, assim, nós não estamos fazendo uma cobrança, não é isso. Não, eu entendo vocês também. Nós estamos... Então, tipo, a gente quer compartilhar como é que é a nossa realidade aqui, professor. Eu só vi aqui em casa, você ouviu que tem uns trabalhos muito legais, muito bacana, que tem tudo para... Né? Reforço. Obrigado, Kênia, obrigado. Obrigada. Reforço. A nossa ideia desse momento é ouvi-los e ver o que a gente pode fazer, né, a partir da disciplina Projeto Integrador para apoiar vocês nesse trabalho. Ângela? É a próxima. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, tá tudo bem. Pode continuar. Estão me ouvindo? Pode continuar, Ângela. Estamos Minha ouvindo conexão você está bem. péssima. Pode continuar. Então, professor, é o seguinte. A situação de Palmas, ela difere um pouco do que foi tratado pelas colegas. Em que pese ainda existam alunos com dificuldades. E ontem eu me deparei, fui surpreendida por uma pergunta de um aluno perguntando como é que salvava um documento. Um aluno de idade mediana, mas assim, tinha essa percepção de que ele queria fazer isso, que é o mínimo, né, de informática, mas aí tentei ensinar. Mas meu problema é diferente. A professora Silvéria esteve nas apresentações dos pré-projetos das turmas, a turma que eu trabalhava era a turma 2, então me acompanhei desde a origem da escolha do tema, os alunos, então tinha uma forma de atuação. Eu assumi a turma 1 no começo desse módulo, então já me peguei no meio do processo. E a turma 1 é uma turma com um cenário totalmente diferente do que a turma 2 apresentava aqui em Palmas, porque a turma 1 é extremamente ausente nas aulas. Então, assim, eu posso dizer com firmeza, porque eu registro isso sempre, de que eu nunca dei uma aula de projeto integrador para mais de 5 alunos. Eles não comparecem. Os alunos que comparecem têm meu total apoio, minha total atenção, né? Então, corrijo o tema, faço algumas observações, dou uma olhada na estrutura, mas tem alunos que submetem os trabalhos no dia e eu nunca sei nem dizer qual que é o tema, porque eles não se dão nem o trabalho de comparecer às aulas. E não é por falta de motivação, de pedidos, porque eu faço com frequência nos grupos esse apelo. Nos dias das qualificações orais, eu fiz esse apelo aos alunos de que eles precisariam passar, vir às aulas para nós conversarmos sobre o tema, ajustarmos o que fosse necessário. Mas são alunos até assim, alguns bem debochados. Então, se você tenta trazer uma mensagem mais incisiva de que é preciso comparecer às aulas, tem vários argumentos contrários a isso. Então, o que eu vejo hoje, que me sinto um pouco desconfortável, é que, às vezes, o aluno, o grupo, ele encaminha um trabalho e lá consta que eu sou orientadora, mas eu sequer vi o trabalho, porque eles nunca apareceram na aula. Então, meu problema hoje já é de caráter do desinteresse expresso, evidente do próprio aluno. Então, eu fico lutando contra isso, sabe? Com relação a isso, Ângela, deixa eu te contar uma experiência que estou vivenciando lá em psicologia organizacional. Nós colocamos algumas atividades que são, eu vou falar o termo mais simples, que às vezes me foge, múltipla escolha. Eu ia falar marcar X. E, assim, quando você entra no João, por exemplo, ele ficou 5 minutos na plataforma e ele entrou em todas elas, ele clicou uma mesma letra para todas. E aí, agora, ele fez a prova, a nota foi publicada no SAP e ele estava com a nota baixa. E aí veio a reclamação dele, de alguns alunos, não, mas eu fiz a atividade. Eu falei, você fez em 5 minutos, você só clicou e não acertou. Você nem se deu ao trabalho de ler o material antes de fazer o clique. Então, eu penso, Ângela, que a partir do momento em que eles começam a receber um feedback condizente, eu digo com relação à nota, ao que eles estão entregando, né? Eu penso que também, eu estou falando de nota mesmo, viu? De avaliação mesmo lá no portal, no SAP. Eu penso que a gente vai conseguir melhorar um pouco, né, essa questão. Isso é uma impressão minha,
É uma percepção minha, eu posso estar enganado, até porque uma aula está sendo gravada e eu não quero falar besteira. Mas, assim, a partir do momento que eles começarem a ser cobrados, não só cobrados por você, que você está fazendo muito bem, né? Cobrar, exigir a presença deles, né? Mas o curso é de educação à distância, né? E quando houve a virada de chave, nós colocamos, a universidade colocou os 3 encontros, mas deixou claro para eles que eles não seriam penalizados. Então, muitos entenderam isso de uma forma, estão tentando tirar proveito dessa situação e querem entregar qualquer coisa. Mas qualquer coisa também, a gente não, nós, enquanto universidade, não digo eu, Valtuíra ou Silvéria, enquanto professora, mas nós, enquanto universidade, também temos os nossos parâmetros, o nosso processo de avaliação, e não serão avaliados de forma satisfatória como os que estão indo, os 5 que estão indo e que estão entregando o trabalho com o tempo. Assim penso, professora Silvéria, por favor, fale. O que você pode fazer, Ângela, é com o tutor que é responsável por Palmas, repassar os grupos que estão indo, né, até para nós termos uma noção de como que eles estão trabalhando, se eles estão trabalhando ou não, se estão fazendo devidamente as postagens ou não, se estão fazendo o que está sendo solicitado ou não, né, para que realmente a gente fique de olho nisso. Ok, professores, muito obrigada Assim, como eu te disse no começo, a gente está tentando encontrar mecanismos para poder ajudá-los. Sim. Juliana, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, o meu anseio, minha angústia de todos os outros tutores, aí eu fico até mais aliviada ao ouvir aí a angústia de todos. Com relação aqui a Ponte Alta, eu estou com a turma desde o início. Uhum. Então, eu percebi a evolução deles no quesito apresentação. Olha. Na primeira apresentação, teve aluno que passou mal, teve que ir para o hospital, assim, não conseguiu falar nada e tudo mais. E na defesa de agora, já quando o professor Carlos veio, né, no módulo anterior, já melhorou bastante. Ele até fez elogios com relação à apresentação dos acadêmicos. Agora, na defesa, eles foram assim, excelentes, porque todos eles falaram, porque teve momentos que um falava, os outros ficavam ali, né, recuados, ou então eles liam muitos slides, né, e aí já melhoraram, embora não colocaram ainda muitas imagens, ainda continuam colocando textos longos no slide. Né? Então, assim, essa evolução eu consigo perceber claramente. Porém, os meus acadêmicos, eles têm... Lógico que a gente tem um grupo melhor que o outro, né? Mas, assim, em regra geral, eles tiveram dificuldade de escrever... Né? Todas as provas tiveram lá uma questão para poder escrever 10 linhas. Discursiva, né? Discursiva. Então, eles tiveram dificuldade de escrever essas 10 linhas. Agora, imagina um projeto. Né? Então, assim, eu faço, parabenizo a maneira como está sendo colocada agora. De repente, a gente tem que repensar isso para os outros módulos da mesma forma, que aos poucos, fez-se a introdução, aí, né, fez a devolutiva. Ontem mesmo eu estava com os acadêmicos lá no polo atendendo, e aí uns estavam, mas professora, eu não sabia que não podia colocar a citação na introdução. Eu falei, gente, vocês lembram que nós comentamos em sala e tal, mas o que acontece? Eles têm dificuldade para escrever, fazem o trabalho assim, vamos falar a verdade, em cima da hora, usam muito Ctrl+C, Ctrl+V, do artigo que eles estão trabalhando, né? Então, esse modo como está sendo trabalhado agora, né? Aos poucos, a introdução, e aí ele está tendo feedback, eles passam a entender, agora eles conseguem verificar que vocês, que por mais que eu esteja falando aqui, mas não é a mesma coisa, que vocês conseguem perceber o que é o plágio. Porque para o acadêmico, ele acha que mudar 2 palavras naquela frase inteira, vocês não vão perceber. Então, agora eles já sabem que, não adianta eu tentar mexer. Teve uns, inclusive, que quando eu comecei a mostrar que era plágio e ler e mostrar isso aqui, não é pensamento próprio e tal, eles mandaram sem mostrar o que tinham alterado. Tipo assim, né? Vou mandar, porque eles não vão saber. Né? Então, eu acho que
a maneira mais acertada né, vai ser o passo a passo mesmo, para eles escreverem aos poucos, né? Não vai ficar bom para o dia 20. Nós teremos muito plágio ainda, né? Nós, né, assim, alguns já vieram ontem extremamente nervosos. Meu Deus, eu não vou dar conta de fazer essa introdução. Então, consegue, sim, vamos sentar aí, vamos ler e tudo mais. Então, assim, eu acredito que eles estão melhorando. Não, os trabalhos, a sua crítica, não estão bons, não serão os bons trabalhos. Ainda teremos, né, assim, o plágio, né, as escritas ruins, mas pelo menos eu vejo que eles estão tentando. Obrigado, Juliana, pelas suas palavras e pela a forma que você abordou. Antes de passar para o Francisco, vocês já imaginaram se nós tivéssemos deixado... Isso não é mérito meu da Silvéria e do professor Fernando, é do projeto. É que todo final de semestre tem uma entrega científica a ser feita. Vocês já imaginaram se no projeto prevesse apenas o TCC lá no último período, né? O quão desesperador nós estaríamos. Então, e a senhora, a professora fala, a professora Juliana... Eles iam pagar. E aí a gente não estaria formando cidadão para exercer com consciência, estão formando gestores públicos, né? Sim. Então, assim, é um trabalho de pegar na mão mesmo, às vezes, né? Fiquei muito feliz de ouvir a senhora dizer da evolução, né, da forma que eles evoluíram da primeira apresentação para essa próxima. Tenho certeza também que eles têm essa noção, né, e dar esse feedback para eles é importante. É isso, gente. É o nosso processo de aprendizagem. E assim, a gente vai todos os dias não matando o leão, porque tem que preservar o leão, mas a gente vai afastando ele do caminho, tá? Francisco. Oi, pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Está perfeito, pode continuar. Tá. Então, primeiramente, queria agradecer por esse momento, né? Acho ele importantíssimo. Fico perturbando a professora Silvéria quase todo dia, mando uma mensagem para ela. Mas, assim, dos polos que eu acompanho, né, fiz isso por mensagem para a professora do Polo de Guaraí, gostaria de fazer agora aqui também, de parabenizá-la pelo trabalho, né? Dos polos que eu corrigi, foi um dos melhores trabalhos a nível de estrutura mesmo, de tudo padronizado, todos no mesmo padrão, né, todos na mesma ordem de autores, de introdução, objetivo, né, tudo muito bem alinhado, né, mas teve alguns outros polos que teve algumas situações, né, que eu desesperei, eu falei, professora Silvéria, agora o que eu faço? Né, e aí mediei as correções, né, dei a devolutiva, mas é fato de que a maioria dos alunos mesmo tem dificuldade na escrita, a gente consegue perceber isso nos fóruns, né, muitos erros de português, de se expressar, mas é um processo, né? A gente está no ensino superior, formando cidadãos, então é mesmo pegar desses alunos a essência deles, o que a gente pode estudar de competência e habilidade para ir trabalhando ao longo da graduação, né? Com esses alunos. E às vezes eles têm dificuldade até mesmo de entender, né, o que está na rota, de ler o que está na rota, entender o que está lá na rota. Então é importante mesmo o acompanhamento do tutor presencial para fazer esse desenho para eles, o que deve ser feito, toda essa condução, né? Teve um polo, né, que eles mandaram no modelo do projeto anterior, né? E aí, para não zerar, eu tentei assim avaliar o texto, né, sem avaliar a estrutura. E na devolutiva deles, eu coloquei aqui, coloca o título aqui, coloca seu nome aqui, coloca a introdução aqui, tipo, algo mesmo bem didático, e dei a devolutiva para eles do que precisava ser melhorado, de acordo com a rúbrica, que foi mandada lá no grupo, e mandei esse template para eles e alinhei com o tutor presencial. Vamos trabalhar dessa forma, né, com esse modelo para o próximo, né, para a qualificação. E aí, quando pesou na nota, professor, foi justamente isso, quando pesou na nota, aí eles vieram me mandar e-mail. Né? Por que eu tirei essa nota? Por que eu tirei 0,8? Olha, lá na mensagem, no feedback, você não atendeu os critérios. Fala mais perto. Tá ouvindo agora melhor? Melhorou. Tá. Lá nos critérios, você não atendeu ao referencial teórico, né? E aí sua nota foi essa. Aí ela, e agora, eu posso mandar novamente? Aí eu falei que não, que ela teria a oportunidade da qualificação para melhorar o trabalho e mandar novamente.
né? Alguns, mandei o trabalho errado, mandei o arquivo errado, né? Olha, então, mais atenção, você vai ter que ter outra oportunidade na qualificação, né? Então, eu penso que agora, na qualificação do trabalho escrito, que vale Aham. 3 pontos, né? É o momento da gente pegar mesmo eles para melhorar essa primeira parte do trabalho, porque o tempo para a segunda parte dos resultados vai ser muito corrido, né? Vai ser muito curto. Então, não dá tempo mais de pensar em Isso. estruturação, né? Já tem que estar alinhada essa estruturação e fazer esse desenho mesmo. E aí que eu penso que talvez com esses alunos, né, de talvez limitar a quantidade de páginas, professores, não sei se seria viável, né, para ir trabalhando com eles um processo ao longo do projeto integrador 2, 3, até a chegada do TCC, né, para eles irem aos poucos mesmo, se entendendo e participando da escrita e construção de um trabalho científico, né? Isso. Eu acho que o pouco que eles conseguirem para a gente já vai ser muito, Isso. pensando lá na frente, né? Isso. E era isso. Obrigado, Dimito, pela sua fala. Jazinha, Usana, e Jazinha, Ana Paula, daqui a um pouquinho. Só para a gente reforçar que dizem que o pouco com Deus é bastante, mas a gente espera mais, né? A gente espera mais, a gente espera que esse pouco vá juntando para a gente poder não ficar, e como diz um outro professor meu, na educação a gente tem a mania de nivelar pelo piso, né? Não, a gente tem que nivelar por cima, né? Eles, né, esperar que eles vão entregar cada vez melhores. Osana, você está na fila. Oi, boa tarde, pessoal. Desde a disciplina passada de comunicação e expressão, eu tenho comentado com a Silvéria dessa questão, dessa dificuldade deles em escrever, né? A escrita deles é um pouco ruim. Eu entendo tudo isso que os tutores presenciais colocaram, que são pessoas que estão há muito tempo sem frequentar a sala de aula. Mas penso, pelos trabalhos que eu corrigi, eu penso que a maior dificuldade deles parece que é compreender o comando da questão. Porque, por exemplo, dos trabalhos que eu corrigi, todos fizeram a mesma coisa, simplesmente copiaram e colaram a introdução do projeto e colocaram lá. Eles não compreenderam o comando da questão, que era justamente pegar o objetivo, a justificativa, a metodologia, o tema do trabalho e construir, juntar tudo isso que eles já tinham pronto e construir um texto, fazer um texto só e colocar. Todos os que eu peguei mandaram da mesma forma, com capa, contracapa, sumário. Ou seja, eles também não leram que o artigo não tem isso. Então, o que eu percebi, eu procurei corrigir as notas de Araguaçu, Colmeia e Caseara já estão postadas lá na planilha do Drive. Dos trabalhos que eu corrigi, a nota ficou bem baixa mesmo, certo? Mas, assim, não tinha como eu dar uma nota maior do que aquela, porque não estão bons, né? Então, assim, eu procurei relevar muito a questão da ortografia, da gramática, eu observei bastante a questão do plágio, sabe? Tentei compreender bem o que ele quis dizer, qual a mensagem que ele quis colocar, mas é difícil corrigir se eles não fizeram o comando, eles não atenderam ao comando da própria questão, entendeu? Então, assim, penso que para os próximos trabalhos, talvez os tutores presenciais também pudessem trabalhar um pouco isso para nos ajudar na correção também, sabe? Perguntar para eles, vocês entenderam o que é para fazer? Entenderam aqui? Porque, assim, o template que vocês colocaram está excelente, mas pela experiência que eu tive em comunicação e expressão, eu olhei e falei assim, olha, eu acho que eles não vão compreender. Aí, o que que eu fiz? Um template com uma linguagem muito mais simples e detalhada, dizendo, aqui você vai pegar e colocar isso, aqui você vai, sabe, para passar para eles, para ver se eles conseguiam compreender. Ótimo. Compartilha, você compartilhou esse material com os colegas? Esse template?
Não, eu passei para o Sidney, porque ele me pediu para eu poder passar um material para ele, de algumas dicas de como é que eu estava corrigindo, e aí eu passei para ele, mas eu posso disponibilizar lá Então, é uma experiência para sua, vocês. né? De repente, os É, colegas podem adaptar a sua experiência. isso. Mas Obrigado por aí vocês deixem bem claros para eles, professores, que é só uma sugestão, não é para pegar aquilo, copiar e colar, porque senão eles vão achar que é só copiar e colar o que eu escrevi. Não é isso. É só uma linguagem mais simples para ver se eles conseguem compreender aquele template que vocês colocaram. Certo. Eu tive uma situação, um problema dessa lá em metodologia, justamente, eu estava só pegando o gancho da Rosana, que o Márcio fez uma sugestão e aí gerou uma dúvida na hora de fazer as entregas, porque eles ficaram sem entender se era o modelo que o AVA estava disponibilizando, perdão, que o Educa estava disponibilizando, ou se era o modelo que o tutor tinha colocado. Então, é importante deixar bem claro que é só uma ajuda. Ana Paula, assim, só para a gente poder otimizar, nós temos aí 18 minutos de reunião, vamos terminá-la às 18, porque nós temos outras aulas para poder ministrar ainda hoje. Então, vamos ser mais objetivos nas colocações. A próxima é a Ana Paula. Boa tarde. Aqui no Polo de Itacajá, nós temos praticamente todos esses problemas, desde a turma com alunos de uma idade mais avançada, como os que saíram do ensino médio recentemente, né? Nós temos 11 grupos, né? Uma turma grande, são 11 grupos, tem grupos, né, que realmente tem muito Ctrl+C, tem grupos que fizeram mesmo realmente uma pesquisa, que foram em loco, você vê bem bacana mesmo, mas nesses grupos você vê a dificuldade da escrita, você vê que não tem um Ctrl+C, mas você vê a dificuldade de se expressar, né? O que é que nós estamos fazendo aqui? Eu estou ficando disponível para estar fazendo a orientação, marcando com os grupos e orientando ele para o dia da apresentação final. É isso. Ok, obrigado, professora. Letícia? Boa tarde. Boa Bom, tarde. aqui em Araguaçu, os problemas são similares, praticamente os mesmos. E essa turma 1, principalmente essa questão quando mudou para o EAD, acontece a mesma coisa aqui em Palmas. Eles já não veem a obrigação de vir ao polo, sabe? Mesmo que a gente aplique revisões semanais, eles já não entendem a obrigação, eles não veem, ao contrário da turma 1, essa turma 2 que entrou agora. Eles são bem frequentes, bem assíduos, mas a turma 1 não. Então, a gente tem dificuldade em dar continuidade nos trabalhos. A gente tem um grupo que é assíduo, os demais, muita dificuldade de diálogo, de a gente receber respostas e falar assim, professora, entenda, a gente não é obrigada a postar as atividades, a culpa não é sua, mas a gente não é obrigada a postar as atividades, de receber respostas nesse nível, sabe? Então, assim, o que acontece? Eu sei que essa é uma questão, assim, são muitos trabalhos para vocês corrigirem. Ontem eu estava com um grupo e eles tinham recebido as correções. E eles falaram assim, professora, uma parte do trabalho que a gente já fez no módulo passado, a gente está recebendo mais correção agora, com prazo tão curto para poder fazer, e a gente está recebendo essas correções em cima da hora, coisa para poder mexer, sendo que a gente precisa concluir o trabalho com os resultados e etc. Assim, mas agora vocês vão ter que fazer essas correções. Enfim, é prazo muito apertado, por uma coisa que eles não têm hábito nenhum, eles não têm costume nenhum. A dificuldade maior, 90% desses problemas advém da falta de interpretação de texto, tá? Eles não conseguem compreender o que precisa, o básico do que precisa ser feito, entendeu? E aí a gente fica com esse prazo apertado, muitas vezes até fazendo algumas coisas por conta própria nossa, porque senão a gente sabe que senão o trabalho não sai. Obrigado pela partilha, Letícia. Professora Silvéria. Bem, alguns pontos importantes, gente, que até a Letícia falou da discussão dos dados. O que eu conversei com o José Fernando? Como o nosso prazo está bem curto,
né? Então, o que nós vamos... na realidade, nós não vamos tratar agora de discussão dos dados, tá? Então, a gente vai tentar agora, né, ver a metodologia que eles já construíram, mas precisa estar de acordo com o que realmente está no artigo, né, o resumo e as considerações finais. Tá? Nós vamos ficar nisso. Por quê? Porque eles ainda precisam preparar o resumo expandido para fazer os banners. Né? Então, nós não temos tempo para discutir os dados. Então, que eles trabalhem agora na qualificação escrita, ou seja, resolvam os problemas da introdução, resolvam os problemas do referencial teórico, tá? E daí eu estou preparando agora aulas a respeito das considerações finais, do resumo, né? E outra coisa, todos os autores, as fontes que eles mencionarem, precisam estar lá nas referências. Né? Então, o papel do tutor presencial agora é primordial. Acompanhar, verificar se os alunos realmente estão fazendo aquilo que foi pontuado nas correções. Né? O que eu fiz com aqueles que eu peguei que enviaram só cópia do pré-projeto? Eu já adaptei ao template do artigo. Né? E na qualificação escrita tem lá o template, o que tem que ter na introdução, o que tem que ter no referencial bonitinho, tá? Tem modelo de artigo lá. Então, verifiquem isso e acompanhem, verifiquem se os alunos realmente estão entendendo, se eles estão fazendo o que está sendo solicitado, se eles estão revendo a introdução, revendo o referencial a partir do que já foi pontuado nas correções, tá? Por quê? Porque essa qualificação escrita tem que estar melhor, gente, para que eles consigam obter alguma nota, senão a A1 vai ficar nota muito baixa. Tá? Então, acompanhem, insistam que eles encaminhem para vocês darem uma olhada, para vocês orientarem também. Se vocês tiverem dúvida em relação à orientação, por favor, entrem em contato, tá? Mandem mensagem, a gente conversa. Se for necessário, eu marco um outro meet, explico, tá? Então, assim, eu estou assim, à disposição de vocês para auxiliar, para tirar as dúvidas, tá? Realmente para que a gente consiga com que eles, de alguma forma, finalizem aquilo que a gente está propondo. Claro que a gente queria, inclusive, que eles fizessem a discussão dos dados, finalizasse o artigo, né? Mas devido a toda essa dificuldade, né? Como foi solicitado que nós ampliássemos a data da entrega, tanto da introdução quanto do referencial teórico, automaticamente a correção demorou. Né? Então, o trabalho está atrasado e, por isso, então, com o aval da coordenação, nós vamos fechar, então, fazer um bom referencial, né? E fechar com as considerações finais, vendo ainda a metodologia e o resumo. Tá? Então, seria isso. Certo. Professora Silvéria, a senhora até colocou aí algo que me deixou bastante interessado. A senhora se propôs a fazer um meet, se for necessário. Para que a gente não entregue mais do mesmo, né, já que a senhora nós já fizemos 2 rodadas de meet para falar de citação, para falar de normas metodológicas, o que os colegas que estão lá na ponta, ou até mesmo os tutores que são online, o que seria interessante a gente abordar nesse próximo meet da disciplina? Eu acho que seria interessante, professor, abordar um pouco das regras básicas, só as básicas mesmo, da ABNT, entendeu? E a estruturação mesmo do artigo, já que não vai dar para poder mexer em muita coisa. A Noelma só fez uma pergunta aqui: tem possibilidade de diminuir a quantidade de páginas do artigo para 10 ou 12? Tem sim. Se forem 10 ou 12 bem feitos, é melhor que 20 ou 30 só de Ctrl+C, Ctrl+V. Não, tranquilo. Pessoal, eu Sim, fiquei com uma dúvida aqui. Na A1, então, estão sendo analisadas só a metodologia justificativa e considerações finais? Na A1?
Ou isso é para A2? Para A1, ficou o quê? A introdução valendo 1 ponto, o referencial teórico 2 pontos, tá? Tem o fórum que foi aberto, que eles precisam responder, o fórum de discussão, que vale 1 ponto, tá? Então, aqui nós fechamos 4 pontos. Eles fizeram a qualificação oral com vocês, que valeu 3 pontos. E agora eles deverão postar, a partir dos apontamentos que nós fizemos nas correções, a qualificação escrita da introdução e do referencial teórico, que vale 3 pontos. Entendi. E essa questão da introdução, do resumo, metodologia, então é para A2. Para A2, aham. Entendi. Obrigada. Eu só ouvi a orientação, a sugestão da professora Rosana. Senhores tutores presenciais, o que mais devemos abordar para atender às dificuldades de vocês lá nas unidades, nesse Meet? Eu, sinceramente, não sei o que pode ser feito. No próximo Meet, de repente seria interessante explicar novamente o que precisa ser postado, né, para A1, que vale 3 pontos, né, reforçar. Seria talvez e falar da estruturação e do template, que é obrigatório para todos, né? Falar da forma, né, dos formatos que devem ser apresentados, das normas da ABNT, recuo, espaçamento, do tamanho de fonte. Entendo. Pode ser assim, Juliana, nesse sentido? Sim, fica ótimo. E também deixar claro como é o processo de avaliação para A1, nas entregas que eles já fizeram, e principalmente reforçar o processo de avaliação da A2, que daí são entregas que eles ainda vão ter que fazer. Vão ter que fazer isso. O leite que já derramou, a gente não tem como parar. Mas o que vai a gente pode evitar que derrame da próxima vez colocando um pires embaixo. Então, acho que é isso, Silvéria. Quando, Silvéria, que a gente pode fazer assim? Vamos deixar já como encaminhamento final da nossa reunião, deixar já agendado esse momento, que é entre mim e você. Sou Fernando e ele se adequa a nós. Meet ao vivo? Porque, eu pensei... assim, na realidade, a qualificação escrita, eu acho que é para quando, Rosana? É para esse final de semana? Já é para esse final de semana. E aí nós vamos ter feriado, porque a Unitins acabou de colocar lá no grupo da diretoria de comunicação que dia 8 e 9 fica facultado aos professores dar a aula. Sim, Juliana. A não ser que eu faça eu grave. Gravo, né? Vamos dividir em 2 etapas, antes de passar para você, Juliana. Silvério, eu tenho uma sugestão, encaminhamento. Nesse primeiro momento, vamos focar no que tem que entregar até a A1, né? Focar, vamos dividir. O primeiro momento, vamos focar tudo no que tem de respeito a A1. Relembrar eles como é que é o processo de avaliação, as entregas que tem que ser feito, o que tem que entregar, falar da essência sobre a forma, falar da forma que tem que ser colocado, as normas da ABNT. Tudo focado nos elementos da A1. E aí, na segunda-feira, se você me permite sugerir, a gente pode gravar ou fazer ao vivo, da maneira que fica melhor para você, a gente foca na A2, que daí nós temos lá no ambiente virtual as informações da A1 e as informações da A2 de forma separada. O que você acha, Silvéria? Pode ser. Daí, então, vou fazer o seguinte, eu não vou postar nada essa semana, porque, assim, na verdade, hoje eu estava trabalhando, ia gravar, então eu não vou fazer nada, vou deixar esse feriado para eles fecharem a introdução e o desenvolvimento. Show. Tá? Mas eles vão... Só que daí na semana que vem vai ser bem corrido, por quê? Porque a gente precisa fechar tudo para a apresentação também. Sim. E esse vídeo da A1, quando é que a gente vai disponibilizar para eles? Eu posso fazer de hoje para amanhã. E aí disponibilizar na plataforma. Pode ser assim, colegas, a partir da disponibilização da professora Silvéria. Né? Então, tem o... Sim. Oi? Ok? Sim, estou concordando. Então, para a gente poder, antes de passar para você, Joana, para os encaminhamentos finais,
não tem atividade para ser entregue, né, na disciplina projeto integrador, no ambiente virtual Educa, e a professora Silvéria tem as outras, né? As outras a gente não pode dispensar das outras, né? Tem que falar da nossa, não podemos falar da dos outros colegas, né? E temos o material que a professora Silvéria vai gravar, que é focando as normas da ABNT, etc., e as entregas e o processo de avaliação. Queria falar alguma coisa, Juliana? Vi que você levantou a mão. Não, mas a professora Silvéria já se antecipou e já falou que eu ia pedir mesmo para fazer essa gravação o mais rápido possível e estender esse prazo, porque com feriado não adianta que as coisas não fluem. Exatamente. Mais alguma coisa? De coração, agradeço a contribuição de vocês na nossa reunião de hoje. É uma disciplina que a gente não é feita nem só a 6 mãos, é feito a dezenas de mãos, porque as mãos de vocês também estão envolvidos nisso. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Eu me despeço aqui. Professora Silvéria, por favor. Bem, eu estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, entre em contato, a gente dá um jeito, conversa ligação ou meet ao vivo, né? Para, assim, na realidade, para que a gente consiga apresentar algo decente no final do módulo, tá? Que, assim, que a gente consiga partes do artigo, já que nós não teremos tempo para fazer algo completo, mas o que nós fizermos, que ele seja algo, assim, bom para que o aluno apresente e também ele enriqueça e aprenda alguma coisa com isso. Não só ligar o computador. Só também para poder finalizar, se os tutores presenciais não conseguirem falar com os professores, vocês podem contar com os tutores EAD, porque aí a gente passa a informação para o professor e dá a devolutiva para vocês. Cada tutor EAD tem o grupo com os professores presenciais, também vocês tutores presenciais, e aí às vezes se for uma coisa bem simples e vocês não conseguirem falar com eles, falem com a gente que talvez a gente consiga resolver também, viu? Nós estamos à disposição. Bem lembrado. E assim, Osana, eu vou compartilhar com você as correções que eu fiz. Daí, se o tutor quiser dar uma olhada, tá? Daí você compartilha com os tutores responsáveis aí, tá bom? É isso aí. Um abraço a todos. Cumprimos o nosso prazo, o nosso horário e bom feriado a todos. Bom trabalho. Tchau.